oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos amigos, irmãos, irmãs, você que está me acompanhando. Nesta semana nós estamos pensando sobre a família e o tema então é: façamos a diferença amando nossas famílias. No domingo, agora passado, nós lançamos na igreja a Jornada 316 e essa jornada vai ser vivenciada nos nossos lares, nas nossas famílias. Nós não podemos ir para as praças públicas pregar o Evangelho. Nós não podemos fazer conferências evangelísticas. Nós não podemos, então, fazer os trabalhos como nós fazíamos antigamente. Então, nós vamos desenvolver a Jornada 316 no seio de nossas famílias. Por isso, eu quero, nessa semana, pensar sobre a família. Então, façamos a diferença amando nossa família. E hoje eu quero pensar sobre identificando os inimigos da família. Nós temos muitos inimigos da família. Ontem eu mencionei o Max Jucker, uma pessoa que não gostava da família. Mencionei o Jonatas Edwards, uma pessoa que amava a família. E a diferença que Jesus fez na família de Jonatas Edwards. Então precisamos amar nossas famílias. Quantas pessoas pensando em abandonar a família, abandonar o barco. E há muito tempo eu tenho contado uma ilustração e eu tenho dito isso e eu acredito nisso. A família é como um barco. Nós estamos nesse barco. Mas esse barco da família está nessa sociedade, uma sociedade que está desestruturada. Uma sociedade que não sabe que direção tomar. Uma sociedade com tantos problemas, com tantos descaminhos. Mas nós estamos no barco da família. E aí muitas pessoas querem abandonar o barco da família. Mas lá fora da família é como se fosse um mar encapelado. Então de qualquer lado que você sair da família, você vai cair nesse mar encapelado. Você vai ter problemas muito sérios. Lá fora da família está muito pior do que dentro da família. Então por maiores problemas que você tenha na família, é melhor você continuar na família. Você está mais seguro na família. Então você precisa proteger a sua família. Lá fora é um mar encapelado. Lá fora você corre muitos riscos. Então, identificando os inimigos da família. Em Provérbios capítulo 23, verso 31, se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. O álcool tem sido inimigo de muitas famílias. Quantas famílias arrebentadas, quantas famílias sofrendo, quantos pais e mães também têm sua vida toda gasta, toda atrapalhada, toda arrebentada por causa do álcool. Quantos pais gastam tudo que recebem no álcool, no botequim, nas cervejarias, no happy hour. Então, gastam tudo nas bebedeiras. Quantos pais não conseguem chegar em casa sóbrios, já chegam bêbados. A minha esposa contou-me que um dia ela estava vindo para casa
E há uma padaria perto, aliás, há várias padarias, mas uma padaria que eu não vou mencionar o nome, e um homem caído, se arrastando, bêbado, e ele reclamando, ele dizendo: quando é que eu vou vencer o álcool? Aquele homem não conseguia ficar em pé. Aquele homem reclamando: quando é que eu vou vencer o álcool? O álcool é inimigo da família. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não facilite com o álcool. Não comece tomando aquela cervejinha socialmente. Não brinque com esse inimigo. O álcool tem destruído tantas famílias. O álcool tem destruído a vida de muitas pessoas. Empresários. Eu posso mencionar empresários que foram destruídos por causa do álcool. Pastores foram destruídos por causa do álcool. Então, não facilita com o álcool. Há estatísticas, várias estatísticas, e talvez no Brasil nós tenhamos aí 1/4 da população brasileira viciada em álcool, dominada pelo álcool. Então, tome cuidado. As drogas, o inimigo da família. Quantas famílias destruídas por causa das drogas? E alguém na família, às vezes o papai, às vezes a mamãe, filhos, que começam a experimentar drogas. No início é algo social, no início é uma aventura, é só para conhecer. No início é com os colegas ali, é numa balada, mas daqui a pouco está dominado pela droga. Hoje nós temos o crack aí, arrebentando com as vidas das pessoas. Então, são inimigos da família. Mas quando começa é apenas socialmente, é apenas ali com os amigos. Uma vez eu tive o privilégio de ir a São Paulo numa viagem por causa das atividades religiosas. E aí eu fui conhecer a Cracolândia em São Paulo. E a pessoa que estava comigo, ele falou assim: pastor, aquele senhor lá é um ex-professor universitário. E quer ver como é que ele atende a gente? E falou assim, então a pessoa que estava comigo falou: ô mestre, mestre. Ele olhou e falou assim: oi, é comigo? Um mestre, um professor universitário, perdido na Cracolândia de São Paulo, por causa das drogas. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo, não facilite com drogas, não facilite com drogas. Nem experimente. Não facilite com as drogas. A droga é mais o inimigo da família. A infidelidade, aquela aventura extraconjugal, aquela terceira pessoa no casamento. Então tenha muito cuidado, não facilite, não brinque, não chegue perto. Alguém disse: não brinque com fogo. A infidelidade. Quantas pessoas infiéis, quantas pessoas tendo um relacionamento extraconjugal, quantas pessoas agindo assim. Uma pesquisa diz que pessoas foram pesquisadas e diriam assim, eles disseram: eu seria infiel no meu relacionamento conjugal se a sociedade não me acusasse, não me condenasse tanto. Eu seria infiel se a família, minha família, meus parentes não me recriminasse tanto. Então, pessoas que estão no casamento e permanecem no casamento, mas mentalmente eles gostariam de estar fora do casamento. A infidelidade. Quantas pessoas não contraíram HIV por medo? Por medo. Na época que a HIV começou a tornar-se como se fosse o bicho-papão, muitas pessoas que tinham suas aventuras fora do lar, começaram a deixar de ter essas aventuras com medo. E então, começaram a ficar mais dentro de casa, mas queriam estar fora de casa. O sexo pode ser o inimigo. O sexo foi feito, Deus fez o sexo para nutrir o casamento, nutrir o relacionamento entre um homem e uma mulher. O sexo foi feito para nutrir o relacionamento no casamento. Entretanto, o sexo tem se tornado o inimigo da família. E quanta gente tem perdido a família, arrebentado com a família por causa do sexo fora do casamento. Na década de 60, eu era criança, e aconteceu uma situação aqui no Rio de Janeiro.
eu vou tentar não mencionar o nome da pessoa. Aquela moça, ela começou a trocar olhares com um colega de trabalho. E aí eles começaram, saíram na sexta-feira e foram tomar uma cervejinha. E daqui a pouco eles começaram a ter um relacionamento extraconjugal. E aquela moça então disse para aquele rapaz, aquele jovem esposo também, ele tinha uma família, tinha uma esposa e uma filhinha, e ela disse que ele realmente não a amava, porque se ele a amasse de verdade, ele deixaria a família para viver com ela. E ele disse, não, eu te amo, mas eu não posso deixar minha família. E ela começou a insistir que ele tinha que deixar a família para viver com ela. E como ele não deixou a esposa e a filhinha, mas mantinha aquele relacionamento extraconjugal, o que é que ela fez? Ela foi lá, pegou, sequestrou aquela menina, matou a menina, incendiou a menina e foi presa como a fera da penha. Ela arrebentou com a própria vida, ela assassinou uma criança, ela arrebentou a vida do seu amante e ela arrebentou com a vida da mulher, da esposa do seu amante, ela arrebentou com aquela família. Ela arrebentou com tanta gente por causa de uma aventura fora do casamento. Então o sexo, ele pode arrebentar com a vida de tanta gente. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, nós vamos encontrar Natã encontrando com Davi e dizendo para Davi, Davi, você arrebentou com a vida daquele homem, você arrebentou com a vida daquela mulher, você arrebentou com a vida de Urias. Você, Davi, você pecou. Davi cai em si. Depois Deus vai restaurar a vida de Davi, mas a espada não saiu da casa de Davi por causa desse pecado de Davi. Os filhos de Davi sofreram, a família de Davi sofreu. Davi sofreu muito por causa de uma aventura sexual fora do casamento. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tome cuidado, tome cuidado. A família de Davi pagou muito caro por esse pecado de Davi. As consequências, então, virão, sem dúvida virão. No livro de Malaquias, capítulo 2, verso 15 e 16, o Senhor nos diz, não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, diz o Senhor. O Senhor diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Em Provérbios 5, verso 18, diz, seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Alegre-se com aquela que foi a mulher da sua juventude. É o que nos diz a palavra de Deus. Outro inimigo da família é a nova moralidade. Tem nada a ver, eles dizem. No passado era assim, mas agora tudo mudou. Essa nova moralidade, Billy Graham disse, que é igual à velha moralidade. Então, a velha imoralidade. Então, essa nova moralidade é igual à velha imoralidade. É o que todo mundo está achando que é normal, que é assim mesmo. Então, essa nova moralidade é um inimigo, é mais um inimigo da família. Tome cuidado. Para terminar, Provérbios 22, verso 28, diz assim, não remova os limites antigos que teus pais fixaram. Nossos pais, nossos avós, eles não eram perfeitos, mas com certeza eles tinham princípios muito melhores do que esta sociedade está nos passando, do que a televisão está nos passando, do que a mídia está nos passando. Com certeza nossos avós e nossos pais tinham princípios muito melhores. Então não removas os antigos limites fixados pelos nossos pais. Eu quero terminar mencionando um pai. Aquele pai era um cristão, membro da igreja.
mas era um crente relapso. Ele não frequentava a igreja direito, ele não era aluno da escola bíblica dominical, ele não se importava em dar ofertas para a obra missionária, entregar os seus dízimos, ele não fazia nada disso. E ele adoeceu, e ele ficou em coma. E o relato diz que lá no coma, aquele homem, ele falou para Deus assim, ele teve um momento de lucidez e ele falou com Deus assim, Deus, por favor, me dê pelo menos uma semana para que eu possa ir para minha casa. E eu quero ir à minha casa, eu quero ir com a minha família para a igreja. E eu quero que os meus filhos me vejam pelo menos um dia adorando o Senhor lá na igreja. E a história daquela família era o papai, a mamãe e 4 filhos. 2 daqueles filhos tinham recebido o Senhor Jesus na igreja, lá no templo, assistindo o culto, o pastor pregando e eles se converteram. O outro filho, a mamãe, o levou aos pés de Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. O outro filho ainda não era convertido. E aquele pai, então, em coma. Mas ele voltou a si. E ele se recuperou. E ele voltou para casa. E em casa, agora, chegou o domingo. Ele se arrumou. E ele foi para a igreja junto com a sua esposa e os 4 filhos. E lá ele adorou a Deus. Ele glorificou a Deus. Na hora da dedicação, ele foi à frente, entregou o seu envelope com sua oferta, com seu dízimo. E ele começou então a cultuar a Deus, adorar a Deus. E um dia, aquele menino que ainda não tinha entregue sua vida a Jesus, ele disse assim, papai, me ensina, papai, como ser um cristão tão fiel, tão ardoroso como o Senhor é. E aquele pai, então, evangelizou seu filho e ganhou seu filho para Jesus. Se você é um pai desnaturado, um crente relapso, peça a Deus para te dar a oportunidade de ser um crente tão fiel que o teu filho, a tua filha vai dizer, papai, me mostre como ser tão fiel ao Senhor como você é, papai. Que Deus te abençoe, que você possa ser uma referência para os seus filhos. Papai, você, mamãe, também, uma referência para os seus filhos. E você, filho, uma referência para os seus pais, para os seus amigos. Que Deus abençoe a sua família, para que a sua família seja uma família que seja referência, que seja um marco, seja uma coluna, seja um esteio para essa sociedade tão perdida. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando a minha família e a sua família, para que as nossas famílias possam ser famílias exemplares. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, obrigado por esse momento. Pai querido, o Senhor sabe a luta que eu travo para influenciar pais e mães, para que eles possam ser ardorosos, protetores, defensores de suas famílias. Por isso eu peço, Pai, nos abençoe a todos nós, para que nós possamos ver nossas famílias diante do teu altar, famílias salvas, famílias servindo ao Senhor. Pai, abençoe todos nós, para que nós possamos ser famílias que possam dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, eu quero pedir também pelas situações que as famílias estão vivendo. Às vezes problemas de relacionamento, às vezes problemas financeiros, problemas, às vezes de enfermidades, problema de emprego. Pai querido, supra as necessidades das famílias, Pai. Abençoe cada família e abençoe cada papai, cada mamãe, para que eles possam assumir seus papéis diante da família e serem bênçãos para suas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Eu quero pedir agora, tenha o seu momento de oração. Se você estiver sozinho, ore. Mas quem sabe você está com a família. Ore em família. Ore em família. Nós estamos obedecendo os distanciamentos. Eu não sei como é que você está com a sua família aí, com esse distanciamento.
Mas ore com sua família. Sintam-se unidos diante do altar do Senhor. Ore pela sua família. E depois ore pela igreja também, a nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. E ore pelo nosso querido Brasil. Ore pelo Brasil. Ore pelos nossos governantes. E que Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu te espero amanhã. Nós estamos então desenvolvendo essa jornada 316. E nesta semana estamos pensando, façamos a diferença amando nossa família. Que Deus te abençoe. Amém.